Hoje, oficialmente, foi anunciado a saída do Dudu do Palmeiras e eu vou aqui falar a minha opinião sobre o ocorrido, o que deve mudar, o que deve acontecer aí agora com essa saída anunciada, né? Primeiramente, eu coloquei essa camisa aqui, a camisa mais falsa da história aqui no fundo para ver se eu consigo, né? Só para pôr camisa 7 do Dudu, para mostrar porque realmente o Dudu foi um cara muito importante para a história do Palmeiras e muito importante para minha história como palmeirense. Até porque eu sempre fui palmeirense, mas minha primeira glória realmente, assim, que eu comemorei muito, que eu celebrei, que eu fiquei muito feliz e que eu tive o meu primeiro ídolo de verdade foi a Copa do Brasil 2015, que eu tinha 9 anos e foi algo histórico, né? Eu inclusive, tenho vários planos, eu já falei que eu tenho vários planos de fazer vários vídeos, e um dos meus planos é ter uma série onde eu conto histórias sobre o Palmeiras, né? Onde eu mantenho o legado palestrino vivo. E uma história que com certeza eu quero contar é da Copa de 2015, porque já vi várias pessoas compartilhando dessa opinião, e na minha opinião, a Copa do Brasil 2015 foi a maior Copa do Brasil da história, né? Tudo, né? A final, a rivalidade, Ricardo Oliveira, Fernando Praz, os dois gols do Dudu, o Santos ser favorito, o Palmeiras conseguir empatar, levar pros pênaltis, Ricardo Oliveira encarando o Fernando Praz. E, claro, o final do Fernando Praz fazendo o gol de pênalti, né? E por que eu tô falando sobre isso? Porque foi lá onde o Dudu se sagrou um jogador muito importante pro Palmeiras. E de lá pra cá, ele foi, pelo menos ali até 2019, ele foi a peça fundamental do Palmeiras. Foi o principal jogador, né? Então ele conquista lá em 2015 a Copa do Brasil, né? Com 2 gols na finais, sendo extremamente importante ali para esse título, né, que eu considero como o título que foi virado de chave, né, para os outros títulos. Eu acredito que que se aquele título não existisse, talvez nenhum outro existisse, né, porque realmente foi aquele título que fez o Palmeiras voltar à ascensão e voltar ao topo, que é onde o Palmeiras nunca deve estar fora. E aí ele conquista em 2016 o Brasileirão, onde fazia mais de 20 anos que a gente não conquistava, né? Última vez ali só nos anos 90, e ele conquistou esse título, e sim, juntamente ali com o Gabriel Jesus, com o próprio Jailson também no gol, foi uma das peças fundamentais para o Palmeiras. Para mim foi a peça fundamental, né? Muito se diz sobre o Gabriel Jesus, mas para mim ali o Dudu foi a peça fundamental e o Gabriel Jesus foi também, junto com ele, muito importante, mas eu acho que o Dudu ainda foi mais. E aí a gente se mantém sendo um time competitivo, a gente disputa Libertadores, sempre com o Dudu jogando bem. Em 2017 a gente não acaba vencendo nada, mas era um time muito bom, né? Era um time muito, muito bom coletivamente, que eu não sei como não ganhou nada. Era um time muito bom, né? Com o Roger Guedes, com o Dudu, com o Keno. Era um time muito forte que acabou não vencendo nada. Acabou sendo vice ali do Brasileirão para o Corinthians, que quem vai lembrar aí foi, ó, chegou ali no final, nem foi tanto, mas teve uma época aí que o Palmeiras quase ultrapassou o Corinthians, né? Que até o Neto ficou maluco lá. E aí em 2018 ele conquista o Brasileirão, conquista o Deca, né? Consagrando o Palmeiras como o maior campeão brasileiro, já era, mas aí a gente consagrou como Deca, que é gigante, ser Deca, né? Porque nenhum time tem mais de 10, né? Nenhum time tem mais de uma dezena, mais de uma casa, né? Todos têm só uma casa campeã, nós temos duas. E hoje somos até 12 vezes campeão brasileiro. E nas últimas 4 vezes campeão brasileiro, a gente teve a importante participação do Dudu, que em 2018 venceu o Deca, sendo novamente o principal jogador. Até dá pra citar alguns outros jogadores importantes, como o nosso 10 Moisés. Acho que o mais importante mesmo foi o Moisés e o Dudu, né? Mas era um time muito coletivo, né? E a gente acabou vencendo o Brasileirão, com de novo a peça fundamental sendo o Dudu. Inclusive, uma época chegou a ser capitão daí pra frente. Acho que foi em 2018 e 2019 ele foi o capitão do Palmeiras. E em 2019 a gente não conquista nada novamente. Em 2020 ele começa o ano, disputa ali o Paulistão. O Paulistão chegou a disputar? Acho que sim. Disputa o Paulistão, não tenho essa certeza. Disputa a Libertadores, a fase de grupo. E aí depois ele tem que sair por algumas ocasiões extracampos, né? Que era aquele problema que ele corria na justiça, que inclusive
Ele já ganhou na justiça, né? A inocência dele foi provada. E então ele foi lá pra fora, pra Dubai, né? No Dubai, pro Catar, ele foi pro Catar. E aí ele fica ali esse tempo fora e a gente ficou com muita saudade. E então, em 2021, ele anuncia a volta dele. E uma coisa que foi muito significante pra gente, né? Foi que a gente ganhou a Libertadores sem o Dudu. Porque o Dudu foi a peça fundamental de 2015 pra frente. E quando ele sai, a gente ganha a Libertadores. Então ficou um gostinho ali de que faltava o Dudu, sabe? Porque ele era o nosso jogador principal. E por ser o jogador principal desde 2015, a gente se apegou a ele, querendo ou não. Porque, pô, quem assistiu 2015 até 2019 sabe que é até injusto um pouco falar isso, por causa dos outros jogadores, também tivemos outros jogadores importantes, mas alguns anos o Dudu carregava o Palmeiras. 2019, o Dudu carregava a gente. 2018, boa parte do Dudu carregou a gente, né? Pô, eu lembro até hoje dele engolindo o Flamengo, cara. Pô, foi. Eu tenho umas memórias assim do Dudu carregando a gente lá tomando pressão, tomando coisa, e o ataque é sempre com ele. O Dudu vinha, carregava, arranjava um drible, arranjava um lance perigoso, e a gente conseguia as vitórias muito graças ao Dudu, que era o principal jogador e é muito ídolo né, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E onde que eu parei? Aí, né, aí ele volta em 2021 com essa ambição de vencer a Libertadores. Até porque a de 2020 tá lá no currículo dele. Ele tem a medalha da Libertadores 2020 porque ele participou da fase de grupos, junto ali com o Vanderlei Luxemburgo. Só que, né, fica um gostinho de que faltava alguma coisa, né? Porque ele não tava na final, não tava no mata-mata. E então ele volta em 2021 muito com essa meta. E ele consegue. Consegue, no mesmo ano que ele volta, ele consegue sendo muito importante para a campanha do Palmeiras, né? Ele vence, ele faz gol no São Paulo, nas quartas de final, e principalmente faz o gol que classifica o Palmeiras na semi de final contra o Galo, com aquela assistência do Verón, onde ele... Nossa, esse gol foi um dos gols mais incríveis da minha vida. O Verón, o cara tinha acabado de entrar e a gente xingando o Verón, não xingando o Abel, né? Pô, botou o Verón e saiu. Eu lembro quem que saiu, mas eu não tenho agora certeza quem saiu, mas eu lembro que a gente ficou maluco. Pô, era pra sair o Dudu tava mal, não sei o quê. E o Verón entra, e no primeiro lance o Verón consegue deixar o Alonso no chão, eu acho. Acho que era o Alonso. Coloca o Dudu na cara do gol e bem do jeito Dudu, né? Ele escorrega e faz o gol da classificação, que nessa época foi o último ano, se eu não me engano, que existia ainda o gol fora de casa. Então o Palmeiras estava sendo eliminado, né? A gente estava sendo eliminado pelo Galo, e aí com esse gol do Dudu a gente direto foi para se classificar. Então, né, por causa do gol fora, a gente não empatou, a gente não fez nada, a gente só de eliminado foi para classificado com esse gol histórico do Dudu, com aquela comemoração dele bem Dudu de novo, né? Que ele sai pulando, vai de peito no chão, escorrega e, né? Desabafando, né? Que ele não comemora, ele desabafa e vai, puxa a camisa e se joga no chão. E foi incrível. Nossa, esse dia foi incrível. E aí a gente chega na final e a gente vence o Flamengo, que na época, novamente, a gente não era o favorito, assim como boa parte desses títulos onde o Dudu conquistou, a gente não era favorito. E a gente conquistou esse título então, e o Dudu finalmente conseguiu a glória eterna aqui pelo Palmeiras e praticamente zerou o futebol brasileiro, né? E novamente mostrando porque ele é muito ídolo do Palmeiras. E desde então ele foi muito bem usado. Não tenho certeza se foi no Brasileirão do 22 ou no 23. Foi no 22, até porque no 23 ele se lesiona, tem a LCA ali no joelho. Em 2022 ele jogou todos os jogos. Eu não lembro se foi todos exatamente, mas eu lembro desses dados. Eu vou colocar aqui em algum lugar da tela para explicar melhor. Ele desempenhou todos os jogos. Ele foi o jogador do Palmeiras que mais jogou jogos, né? Mesmo ali com seus 22, ele tinha 30 anos. Mesmo com seus 30 anos, ele ainda era um dos principais jogadores do Palmeiras ali junto com o Rafael Veiga. Pô, cara, foi nos 22 também que a gente venceu do São Paulo, com aquele gol histórico do Veiga, sabe? Com o Dudu rabisca lá na ponta e toca pro Veiga, e o Veiga faz gol e o Dudu sai assim, e foi foda demais, cara. E, porra, lembrar desses momentos é muito emocionante pra mim, porque eu, pelo menos, né, que sou novo, tenho aí
18 anos, ele é meu maior ídolo, né? Pô, eu tenho a noção, eu tenho a compreensão de que ele não é o maior do Palmeiras, porque ele, né, porque temos aí o Marcos, temos o Ademir da Guia, temos diversos ídolos e diversos craques aí na nossa história. Mas eu sim tenho a opinião de que o Dudu é primeira prateleira de ídolos do Palmeiras, junto ali com o Marcos e o Ademir, tanto que se vocês entrarem aí no canal, aqui em cima no banner vai estar lá o Ademir, o Marcos e o Dudu, que pra mim são os três maiores da história do nosso Palmeiras. E hoje pode até que isso seja um pouco questionado, né? O povo pode não achar que o Dudu seja o maior do Palmeiras. Mas o fato tá aí, né? Ele é muito vitorioso, foi o mais vitorioso do século. E um século onde o Palmeiras é muito campeão, né? Onde o Palmeiras ganha as duas Libertadores, ganha muita coisa, se torna o maior campeão do Brasil, né? Ganha 3 Copas do Brasil no século e ele participa de uma delas, sendo a mais importante. E então, realmente, o Dudu, ele tá num nível muito alto de idolatria do Palmeiras, né? E aí, em 2022, ele, como eu disse, ele atuou o ano inteiro, foi muito bem, era muito importante, era uma peça muito importante do Palmeiras. E a gente conquista o Brasileirão de forma muito adiantada, né? Que foi aquele ano onde a gente tinha o Scarpa, tinha o Veiga, tinha o Dudu, tinha os nossos jogadores, né? Tinha o Rony ainda desempenhando bem até. E a gente foi campeão brasileiro, com antecedência, com facilidade. E ainda em 2023, o Dudu continuou jogando, ganha o Paulista de novo, joga bem, aí contra o Vasco ele se lesiona. E aí ele fica mais de ano parado, né? Fica se recuperando. E de repente é anunciado que ele vai para o Cruzeiro. E aí fica um sentimento muito estranho, todos nós palmeirenses, né? Um sentimento de que a gente está sendo traído, um sentimento muito estranho, porque o Dudu é muito ídolo e do nada ele vai sair assim pro Cruzeiro. Foi muito estranho. Principalmente do jeito que foi, né? Ele fica aqui recuperando no nosso departamento médico, recebendo o nosso salário, e quando ele vai voltar, ele nem chega a voltar, nem chega a atuar e já vai para outro clube. Chega a ser meio um tiro nas costas, né? Pô, se ele acha que o lugar dele é ir pro Cruzeiro, se, né, por alguns problemas pessoais com a diretoria do Palmeiras, com os dirigentes do Palmeiras, ele acha que o melhor fosse ir para outro clube, eu não vejo como isso sendo errado, até porque eu concordo e eu vejo alguns defeitos e alguns problemas nessa diretoria do Palmeiras. Mas o jeito que ele lidou, né, o jeito de sair depois de ter se recuperado às nossas custas e a gente está esperando ele ansiosamente, foi um tiro nas costas. Aí ele volta atrás, ele vê a repercussão negativa e volta atrás e não sai mais do Palmeiras. Mas aí era tudo o que a Leila queria, né? A Leila já não vai muito com a cara do Dudu desde sempre, até porque o Dudu é muito ligado com a Mancha Verde e vocês sabem que a Leila não gosta muito da Mancha Verde, nunca apoiou nada, nunca fez de nada pela Mancha Verde. E o Dudu tem vários motivos para que a Leila não goste do Dudu, né? Até porque o Dudu sempre foi um caso onde a gente via mais importância no Dudu do que na Leila. Mesmo a Leila sendo a presidente, a gente sabe que o Dudu é mais ídolo e mais respeitado no Palmeiras. E aí, então, quando o Dudu faz essa saída do Palmeiras, aí a Leila aproveitou e fez o Dudu ser despachado. Já veio a público falando que o Dudu tinha que sair e mandando ele embora, e o Dudu bate o pé e fica. E aí, pra mim, é uma situação muito complicada, porque, como eu disse, pra mim o Dudu errou ao querer ir pro Cruzeiro depois de ter se recuperado nas nossas custas, né? Mas claramente tem uma história aí por trás, né? Várias pessoas criticando mas foi o Dudu que escolheu, foi o Dudu que fez o clima ficar ruim, foi o Dudu que fez os bastidores do Palmeiras com ele ser assim, e aí a esposa dele veio a público. Eu vou tentar colocar aqui nos comentários, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas eu vou colocar aqui na tela, falando que se a gente soubesse, a gente ia entender o porquê ele fez isso, que tem muita história por trás, que ele não decidiu sair só porque queria sair, porque tinha uma história, e a gente sabe que provavelmente tem mesmo. Até porque
Como eu disse, além da gente saber das desavenças entre Dudu e Leila, a gente sabe que o Dudu não seria maluco de simplesmente, olha, vou sair do Palmeiras do nada, que é o clube onde eu sou ídolo, o clube onde eu me tornei o grande jogador que sou, onde eu me tornei a minha melhor versão e vou sair agora que eu vou recuperar da lesão. Não faz sentido, a gente sabe que não faz sentido. E o que nos resta é esperar, porque com certeza essa novela não acabou por aqui. Eu tenho certeza que ou agora que o Dudu vai sair, ou talvez só depois, quando a Leila não for mais presidente do Palmeiras, o Dudu venha a público explicar essa história, ou outras pessoas venham a público explicar essa história, porque a gente sabe que o problema também não é só com o Dudu, tem vários jogadores aí que têm desavenças com a diretoria do Palmeiras. Uma grande especulação, inclusive, é que o Zé Rafael ficou muito chateado aí com algumas questões com o Abel. E é isso, a gente sabe que existe uma racha no elenco e com o Dudu principalmente ali, porque com ele foi com a presidente. E quando é presidente não tem o que fazer, ela manda no clube, ela que paga o salário, ela que faz tudo, então se ela quiser, ela manda o Dudu embora e foi o que aconteceu. Só que ela fez ainda de um jeito pior, ela não manda o Dudu embora, ela fez o Dudu ir embora. Porque daí a culpa é do Dudu. Não foi a Leila que mandou o Dudu embora, foi o Dudu que foi embora. Foi a escolha do Dudu. Então, muitos palmeirenses até hoje têm essa visão de que odeiam o Dudu e que a culpa é do Dudu e que foi o Dudu que fez isso. Eu vejo diferente. Eu vejo que o Dudu errou sim ao assinar com o Cruzeiro. Ele, na verdade, não assinou, né? Na verdade, ele só apalavrou com o Barros que ele iria pro Cruzeiro. Mas acabou que ele não foi, voltou atrás e pra mim é isso que importa. Ele voltou atrás, não foi, ficou no Palmeiras, então a gente tinha que aproveitar dele. Só que daí o Dudu não foi usado. O Dudu decide ficar e ele foi, no termo correto da palavra, ele foi boicotado. Foi boicotado aqui no Palmeiras porque ele era banco. E, em muitos casos a gente, né, precisava de um ponta ali e quem entrava era o Mike na ponta. Sabe? Então eles faziam de tudo pra não colocar o Dudu. O Estevão não vai jogar? Bota o Mike. O Estevão não vai jogar? Bota o Rony na ponta e o Flaco de centroavante. O Estevão não vai jogar? Bota o Maurício de ponta. Sabe? Então claramente ele foi boicotado. Ou até mesmo contra esse jogo. Contra o próprio Cruzeiro, né? Quem entra é o Lázaro. O Lázaro, eu consigo contar em uma mão alguns desempenhos bons do Lázaro e eu nem consigo lembrar, na verdade. Eu vou ter que buscar muito a fundo pra achar isso. E o Dudu, rapaziada, vinha entrando bem em alguns jogos. Pode até não ter feito nenhum gol, nenhuma assistência, mas, ele entrou bem contra o Galo. Foi contra o Galo que ele sofreu um pênalti. Ele entrou bem contra o Corinthians, né? Se vocês forem puxar na memória de vocês aí e rever os melhores momentos, vocês vão ver que boa parte dos lances perigosos foi o Dudu. O Dudu entrava, né, do jeito dele, rabiscador, que pode aí não ser o mesmo Dudu que até do 2022 era rabiscador e perigoso, pode ser um Dudu mais lerdo, um Dudu se recuperando de lesão, um Dudu mais pesado, um Dudu depois de muito tempo parado, mas ainda é o Dudu. A gente via nisso nele, a gente via que ele tentava, a gente via que ele mudava o jogo, a gente via que ele tentava algo diferente, que é uma coisa que muitos não fazem aqui no Palmeiras, né, que é ir no gol, sabe? Tentar algo diferente, chutar de fora, tentar um lance individual. Porque o que a gente vê muito hoje no Palmeiras a bola tá lá com o Gustavo Gomes, chutão pra frente, alguém cabeceia e tenta bater no gol. Ou Caio Paulista, Marcos Rocha, tenta jogar aqui e cruza na área. Normalmente, cruzamentos errados, inclusive. Ou a principal jogada desse ano, que foi a jogada que fez com que a gente, pelo menos, fosse o vice-campeão brasileiro. Toca no Estevão e reza. Foi assim que o Palmeiras jogou esse ano. Tanto que é só ver, nos jogos que o Estevão não apareceu e não acertou os lances individuais, o Palmeiras perdeu. Na própria Libertadores, no próprio jogo contra o Corinthians, onde o Hugo foi muito bem contra o... Foi o Hugo ou foi o Bidu? Agora não tenho certeza, acho que foi o Hugo. Foi muito bem contra o Estevão e o Estevão não conseguiu desempenhar bem. E o que aconteceu? O Palmeiras perdeu, porque o Palmeiras é Estevão dependente. Sabe? Então eu acho que o Dudu era uma peça importante do Palmeiras até hoje. Porque ele entrava bem. E claramente ele não entrava mais, por quê? Porque ele fez a merda que ele fez.
Ou melhor, porque a Leila queria que ele não jogasse. Porque o Dudu não agrada a Leila. Até porque, não sei se vocês vão lembrar, mas o Abel Ferreira chegou a assinar um contrato para ir para Arábia. Por que que com o Abel tá tudo bem? Por que que o Abel ter decidido ir para fora e voltar atrás e ficado no Palmeiras? Por que com ele tá tudo certo? Porque com o Dudu tem que ser boicotado. Então, né, tem algumas circunstâncias, né, nessa história aí, algumas, né, tratamentos diferentes, algumas picuinhas, algumas coisinhas que, se prestar atenção, dá pra ver que tem caroço nesse angu. Então a história não acabou, com certeza. A gente tem certeza que vai vir muita história de bastidor aí. Porque apesar dessa era do Abel ter sido marcada pela grande era vitoriosa que foi, e isso é inegável, ninguém tá aqui pra falar que foi uma era fracassada, até porque a gente sabe que não foi e os fatos estão aí. Mas além disso, também vai ser uma era marcada pelas desavenças internas, pelas, né, rachas que teve no elenco e principalmente agora pela despedida não grata de um ídolo do Palmeiras. Não só um ídolo, mas ídolo de primeira prateleira do Palmeiras. Então imagina o Marcos em 2012 sendo jogado fora do Palmeiras, né? Imagina o Ademir da Guia lá nos anos 60 sendo jogado fora do Palmeiras, né? Eu entendo que é difícil ver o Dudu na mesma prateleira que eles, mas não é muito longe. O Dudu é tão importante pro Palmeiras que pode sim ser comparado, né? Eu não tô falando que ninguém é maior que ninguém, eu não tô falando que o Dudu é maior que eles, tô falando que os três são os três mais importantes da história do Palmeiras. Então eu só quis mostrar essa comparação, né? Imagina se fosse com esses dois ídolos. Ia ser uma mancha na história do Palmeiras, né? E é o que tá acontecendo agora. Essa era vai marcar isso porque o Dudu é muito maior para o Palmeiras do que o Abel. Isso não é uma opinião, isso é um fato. E muito do que entristece a gente é saber que o Dudu foi injustiçado em alguns casos, como por exemplo, pode até falar que o Dudu estava sendo reserva porque ele não merecia jogar. Mas o Dudu vinha desempenhando minutos, vinha entrando bem, como já citei anteriormente em alguns jogos importantes, ele entrou bem. E no jogo contra o Cruzeiro, fatídico Cruzeiro, que é o clube que inclusive provavelmente ele vai, o Dudu não entrou nem um segundo. Quem entrou foi o Lázaro, que não arrumou nada, né? Não fez bosta nenhuma. Mas por quê? Por que quem entrou foi o Lázaro, sendo que o Dudu tinha sido titular em alguns jogos antes? Se o Dudu vinha entrando minutos e o Lázaro não entrava um minuto há muito tempo. Por que de uma hora para outra o Dudu virou terceira opção na ponta? Simples, meu amigo. Antes desse jogo, o Dudu elogiou o antigo presidente do Palmeiras. Sim, é só isso. Tá aqui o comentário. O Dudu fez esse comentário. Só isso. Isso foi o suficiente para que o Dudu fosse reserva. Não reserva, né? Mas não entrasse nenhum minuto do próximo jogo. E isso mostra, né? Ah, não, mas não é a presidente que tá fazendo o Dudu não jogar. É? Então explica essa história. O Dudu fez esse comentário no jogo seguinte, não entrou nenhum minuto. Não tem explicação, né? Não tem explicação, porque a gente sabe que o Dudu é melhor que o Lázaro, sem as duas pernas, pesando 80 quilos. A gente sabe que o Dudu é melhor que o Lázaro. E ele mostrou isso esse ano, que foi o pior ano da carreira do Dudu. Ele foi melhor que o Lázaro esse ano. Entrou melhor que o Lázaro. Ok? E aí, no próximo jogo contra o Fluminense, o Dudu vai à diretoria, vai ao Abel e pede: por favor, deixa eu jogar a minha despedida. Porque é o último jogo que eu vou jogar com a camisa do Palmeiras, um clube que eu estou há mais de 10 anos trabalhando aqui, né, nessa marca que é o Palmeiras, desempenhando bem, trazendo títulos, trazendo uma das eras mais vitoriosas da história do Palmeiras. Eu quero, pelo menos, poder jogar o meu último jogo. Olha que humilhação. O nosso ídolo Dudu teve que pedir para jogar a despedida dele. Ele teve que pedir para jogar a despedida dele. E foi correspondido, né? Ele jogou ali seus 45 minutos. E acabou, inclusive, por azar, sendo um dos protagonistas ao anular o gol do Vanderlan, né? Mas isso acabou sendo esquecido porque pouco importa agora. Né? E esse fato aí do Dudu ter sido reserva nesse jogo contra o Cruzeiro, após esse comentário, só prova o meu ponto
de que essa saída do Dudu é algo calculado pela presidente, é algo que a presidente queria, era algo que a presidente calculava. E saiu porque era bom para ela, era bom para os negócios dela. E é isso que para ela é o Palmeiras. O que for bom para os negócios dela, ela vai fazer. O que for ruim para os negócios delas, ela não vai fazer. Porque para ela, não importa quantos Libertadores a gente vence, não importa quantos Copa do Brasil a gente vence, não importa quantos títulos a gente vence. O que importa é se no fim do mês o saldo vai estar positivo ou não para a nossa querida Leila Pereira. Então, é isso, rapaziada. É uma mancha na história do Palmeiras a forma como o Dudu sai, né? Vamos ver aí o desenrolar da história. Tenho certeza que tem muita coisa a se desenrolar aí, porque a gente sabe que tem história por trás. A gente não sabe de nada. Nem eu, nem vocês, nem ninguém sabemos de nada. Vamos esperar a história se concluir e ter, né, as nossas conclusões finais. Mas por enquanto a minha conclusão é essa, de tudo que eu falei nesse vídeo, mostrando as injustiças e as falsas verdades e os erros cometidos pela diretoria do Palmeiras em relação a este caso. Não acho que o Dudu é um santo, mas eu acho que nesse vídeo aí longo, acho que eu consegui provar o meu ponto do porquê que ele não é o errado dessa história. Então, rapaziada, muito obrigado aí a quem assistiu. Esse é o vídeo sobre o caso do Dudu, que hoje saiu. Espero que eu tô gravando isso aqui logo após o Dudu ter sido, né, ter o contrato rescindido. Espero que eu consiga postar hoje ainda o vídeo. Vou tentar editar e postar hoje, fazer meu máximo. Então, rapaziada, quem aí curtir aí, dá um like aí, se inscreve aí e acesse meu TikTok, que eu tô com o TikTok lá postando cortes e postando alguns joguinhos que eu faço em relação ao Palmeiras. Então, rapaziada, muito obrigado aí e avante palestra!